Cidade FM, no combate ao coronavírus. A gente abre agora espaço na programação para informação e prestação de serviço. Comece o dia bem informado com o jornalismo da Cidade FM. Os assuntos que vão ser destaque nesta quarta-feira, tudo sobre a pandemia de coronavírus. Aqui comigo, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos ouvem. Uma ótima manhã de quarta-feira para todo mundo. Acesse agora a nossa página no Facebook para assistir o programa. Estamos ao vivo com a live nas redes sociais, com som e imagem para você acompanhar a gente. facebook.com/Rádio Cidade Itu. Fica à vontade aí para curtir, compartilhar e comentar os assuntos. Diga que está nos assistindo, vamos interagir. Claro, comente aí, deixe a sua opinião sobre o programa, os assuntos que vamos abordar ao longo desta meia hora. E olha, 12 novos casos de coronavírus são registrados em Itu. E mais 10 pessoas já se recuperaram da doença. Pois é, Tiago, atualizando os dados da nossa cidade, esses casos que foram confirmados ontem, chegando a 245 casos confirmados. Antes de ontem eram 233 casos. O número de curados também aumentou, o número bom de pessoas que se recuperaram da doença passou de 178 para 188. A cidade de Itu ainda tem 31 pessoas suspeitas que estão aguardando resultados de exame, sendo 11 em internação clínica e 7 em UTI. A cidade de Itu ainda mantém 22 óbitos confirmados por Covid-19. E já passa de 1.400 casos de Covid-19 em Sorocaba. Ontem, mais 4 pessoas morreram na cidade. Pois é, a prefeitura confirmou essas 4 mortes, com o novo coronavírus. Os casos confirmados da doença passaram de 1.333 para 1.419. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 71. Foram 86 novos casos confirmados, chegando a um total de 1.419. Deste total, 63 estão internados, sendo 16 em UTI, e o total de recuperados ou em estado de recuperação passou para 1.285. Sorocaba também passou de 118 para 122 pessoas com suspeita de contaminação pelo novo coronavírus que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 72 estão internados em hospitais da cidade, sendo 23 em UTI. Os óbitos em investigação aumentaram para 9. O número de descartados por resultados negativos da doença aumentou para 3.615. Entre as 4 novas mortes divulgadas ontem, foram 3 homens e 1 mulher. Todos estavam internados em um hospital público de Sorocaba. A primeira vítima masculina tinha 55 anos e era hipertenso. O segundo homem, 64 anos, era cardiopata e diabético. Ambos faleceram ontem. A terceira vítima masculina tinha 73 anos e faleceu na segunda-feira. Ele era tabagista e tinha doença neurológica. A quarta vítima foi uma mulher de 62 anos que era obesa, faleceu no dia 7 deste mês. E subiu para 75 a quantidade de infectados por coronavírus em Salto. A boa notícia é que mais uma pessoa já se recuperou da doença. Pois é, um caso a mais confirmado, um caso a mais de paciente curado. 75 confirmados no total, 42 pacientes já recuperados da doença. O número de casos suspeitos que estão aguardando resultados teve mais 7 incluídos aí. São 20 agora. Aqui estão aguardando resultados de exames. Salto tem um óbito confirmado até o momento. Muito bem, são 8h09. Muito bom dia para você chegando agora em nossa sintonia. Estamos aqui traçando um balanço dos casos de coronavírus pelas cidades da região. E 7 novos casos de Covid-19 são confirmados em Porto Feliz. Agora já são quantos no total? 90 casos confirmados no total na cidade de Porto Feliz. O número de curados também aumentou de 28 para 41 pessoas que já se recuperaram da doença. 43 entre os casos confirmados estão em isolamento domiciliar, 4 em internação clínica e 2 em UTI. Ainda Porto Feliz tem 52 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 47 estão em isolamento domiciliar, 4 em internação clínica e 1 em internação na UTI. Porto Feliz já tem 3 óbitos confirmados pela doença. Indaiatuba tem mais 16 casos de coronavírus e outras 2 mortes. Há informação de quem sejam as vítimas e quando ocorreram os óbitos?
Um homem de 69 anos que possuía Alzheimer e uma mulher de 52 anos que possuía hipertensão e diabetes. Os dois novos óbitos confirmados na cidade de Indaiatuba. Agora o número total de óbitos passou para 35. O número total de casos confirmados na cidade de Indaiatuba, 417. Entre eles, 24 estão internados, 358 pacientes já se recuperaram. Indaiatuba ainda tem 196 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 29 estão em internação clínica, 13 estão em UTI e 4 óbitos suspeitos por Covid-19 também são investigados na cidade. Jundiaí já se aproxima aí de 1.700 casos de Covid-19. E ontem mais 4 mortes foram confirmadas na cidade. Pois é, Tiago, passou de 1.570 para 1.693 casos confirmados, mais de 100 casos em apenas um dia. O número de mortes subiu para 98, além de 1.297 recuperados na cidade de Jundiaí, que confirmou mais 4 óbitos ontem. Um homem tabagista, portador de doença cardiovascular e pulmonar crônicas com óbito registrado no dia 8. Mulher de 83 anos, sem comorbidades registradas, óbito registrado no dia 4. Um homem de 79 anos, sem comorbidades, óbito registrado ontem. E um homem de 57 anos, obeso, também com óbito registrado ontem na cidade de Jundiaí. E em Cabreúva e em Votorantim, tem informação desses dois municípios? Pois é, Cabreúva divulgou seu boletim ontem, atualizado com 95 casos confirmados na cidade de Cabreúva. Entre esses casos confirmados, Cabreúva já tem 50 pacientes recuperados da doença e 4 mortes confirmadas. A cidade ainda investiga outros 51 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. A cidade de Votorantim registrou mais 25 casos confirmados de Covid-19 em 24 horas. Agora são 239 casos confirmados, entre eles 186 já se recuperaram, 31 seguem em isolamento domiciliar, 9 estão internados. A cidade de Votorantim ainda investiga 15 outros casos suspeitos, entre eles 7 estão internados, sendo 2 em UTI, mais um óbito suspeito. A cidade que confirmou ontem mais um óbito, um homem de 55 anos que faleceu no dia 6. Agora a cidade soma 13 mortes confirmadas, Thiago. E o número de mortes por Covid-19 no Brasil já ultrapassa a marca de 38 mil casos. Mas o Ministério da Saúde, atendendo o pedido do Ministério Público, voltou a divulgar os casos, os dados completos, da Covid-19 no Brasil. Confirmou ontem o segundo maior número de casos registrados em 24 horas, 32.091. No total já são 739.503 pessoas diagnosticadas com Covid no país. O número de novas mortes registradas em 24 horas de 1.272 é o terceiro mais alto desde o início da pandemia. No total são 38.406 mortes confirmadas. Os pacientes recuperados chegaram a 311.064. O estado de São Paulo continua sendo o epicentro da doença, com 9.522 mortes por Covid. Nas últimas 24 horas foram 334 novas mortes. Já o número de casos da doença chegam a 150.138, sendo um aumento de 5.545 infectados, de acordo aí com os dados da Secretaria Estadual de Saúde. Tiago. E as cidades da região registraram nova queda no índice de isolamento social. Pois é, Tiago, Itu teve na segunda-feira 42% de isolamento social, domingo foi 50%. Lembrando que temos sempre um dia depois, portanto, foi divulgado ontem o da segunda-feira, hoje será divulgado o de ontem, assim por diante. Em Salto, 42%, caindo de 48% que foi no domingo. Em Sorocaba, segunda-feira, também 42%. No domingo havia sido 49%. Em Indaiatuba, sempre a melhor aí de toda a nossa região, registrando 47%. No domingo havia sido 52% a taxa de isolamento social. Tiago. Pois é, apesar de ter sido melhor, também registrou boa queda nesse índice de isolamento social. 8h19. E olha, a Diocese de Jundiaí autorizou as igrejas a realizar missas a partir de amanhã
com algumas restrições. A medida também vale aqui para a cidade de Itu. Como que vai funcionar exatamente, Luciano? Pois é, a Diocese liberou essa realização de missas com a presença de públicos já a partir de amanhã, feriado de Corpus Christi. No entanto, as igrejas devem seguir algumas regras para evitar a proliferação do coronavírus. As missas devem ter a presença máxima de 20% da capacidade das igrejas, respeitando 2 metros de distanciamento entre as pessoas. Segundo o comunicado divulgado pela Diocese, também não é recomendada a participação de pessoas acima de 60 anos ou que fazem parte do grupo de risco nas celebrações. Tiago, além disso, todas as pessoas dentro da igreja devem usar máscaras de proteção, inclusive os padres. As paróquias também devem fornecer álcool em gel para os fiéis. Aqui em Itu, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária volta a realizar as missas com a presença limitada de fiéis no sábado e domingo, sendo necessária a retirada de uma senha individual hoje e sexta-feira. O horário para a retirada da senha é das 8 ao meio-dia e da 1 às 5 da tarde no interior da própria igreja. Sem a senha individual, não será permitida a entrada dos fiéis, que deverão ainda usar máscara e seguir todas as orientações que estão disponíveis na página oficial da paróquia no Facebook. Só para dar uma passadinha rapidinha aqui, algumas orientações para você, lembrando mais uma vez, né, que amanhã é feriado de Corpus Christi. Às 9 da manhã a igreja transmite uma missa pelo seu Facebook, né, o Facebook e também no YouTube da paróquia. Paróquia Nossa Senhora da Candelária Itu. Só procurar no Facebook aí, facinho você encontra, e entre aqui as orientações da paróquia, né? Recomendando mais uma vez a retirada de senha, lembrando, sem a senha não pode assistir à missa. Para entrar na missa será obrigatório o uso de máscara de proteção. A igreja pede que quem puder leve o álcool em gel para a desinfecção das mãos. Também deve levar a garrafinha de água, cada fiel que retirar a senha, pois os bebedouros da igreja não estarão disponíveis. Os banheiros estarão abertos, porém a igreja pede que as pessoas evitem utilizar, deixem apenas para que as pessoas que realmente necessitem, né? Ainda a Igreja Matriz Nossa Senhora da Candelária de Itu, Tiago, publica aqui o seu manual, né, com orientações no Facebook, falando para que as pessoas não levem crianças para a missa. E também que as pessoas maiores de 60 anos não devem comparecer à missa ao vivo nesse primeiro momento. Outras informações que você quiser, pode acessar a página oficial da Paróquia Nossa Senhora da Candelária de Itu no Facebook ou então ligar na paróquia. O telefone é o 4022-0819. 4022-0819. Estaremos publicando também em nossas redes sociais aqui as orientações da Paróquia Nossa Senhora da Candelária Itu, para que você possa acompanhar e ter o endereço lá também, Tiago. É a Cidade FM prestando serviço a você, ouvinte cidade. E embora tenha sido autorizada, né, as celebrações a partir de amanhã em todas as igrejas da Diocese, esse feriado de Corpus Christi vai ser um pouco diferente, né? Não haverá a tradicional confecção aí dos tapetes pelas ruas do centro de Itu, né? Uma tradição centenária aí, infelizmente esse ano, por causa da pandemia, não vai ocorrer. Mas a boa notícia é que, conforme foi divulgado agora, as missas são autorizadas já a partir de amanhã, só que aqui em Itu, pelo menos, a Igreja Matriz começa a ter celebrações com a presença de fiéis no final de semana. 8h23, e olha, como reflexo da pandemia, o Brasil teve 960 mil pedidos de seguro-desemprego em maio. Até agora, 1.900.000 trabalhadores já precisaram solicitar o benefício. Pois é, Tiago, é muito triste isso, né? A Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia divulgou que foram registrados 960.258 pedidos do seguro-desemprego só em maio. Esse número é 53% maior do que no mesmo mês do ano passado. Foram quase 2 milhões de pedidos de seguro-desemprego desde a segunda quinzena de março, quando a economia brasileira começou a sentir aí esses efeitos da pandemia, Tiago. Muito bem, 8h24, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou a prorrogação por mais 2 meses do auxílio emergencial, aquele de R$ 600, que é destinado aí aos trabalhadores informais.
Mesmo com a confirmação, ainda não ficou claro, né, se esse valor do auxílio vai ser mantido ou se haverá uma redução. Na sexta-feira, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues, afirmou que o governo prevê pagar 2 parcelas extras de R$300 cada. Após a reunião interministerial, o presidente Bolsonaro disse que aceita aumentar o valor do auxílio emergencial se os deputados e senadores reduzirem os próprios salários. De acordo com o presidente, se o Congresso quiser que as 2 parcelas extras sejam de R$600, os parlamentares terão que indicar a fonte da despesa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, inclusive já acenou aí com a possibilidade, né, dizendo que ele apoia a redução de salários dos 3 poderes. Uma bela medida se entrar em vigor, né, Tiago? Justíssimo, né? Sim. Que não saia somente do bolso do trabalhador comum, somente dos nossos bolsos, né? Que saiam também dos bolsos aí dos funcionários públicos, nesse caso, dos 3 poderes, Tiago. Muito bom, bela medida, né? Bom, mudando de assunto, ainda falando, claro, sobre coronavírus e tudo mais, há muita especulação em torno das eleições, né? Será que vai ocorrer? Será que vai ser antecipada? Não. Será que vai ser adiado ou não? Uma coisa é certa, vai ocorrer ainda em 2020. Mas o que o Ministério Público também já se pronunciou, dizendo que defende manter as datas das eleições municipais em outubro e não em novembro ou dezembro, como já havia sido ventilado aí pelas autoridades. Pois é, Tiago, o Ministério Público Eleitoral, né, enviou inclusive um ofício ao Congresso Nacional defendendo que as eleições municipais sejam realizadas em outubro. Lembrando que a mudança é discutida principalmente em função da pandemia, né? Pelas regras constitucionais neste ano, o primeiro turno da disputa deve ocorrer no dia 4 de outubro e o segundo turno no dia 25. Segundo o vice-procurador eleitoral Renato Bril de Góes, a adoção de um protocolo e a redução no número de casos de Covid, de acordo com estudos estatísticos, permitem a continuidade do calendário eleitoral. Para ele, caso o adiamento seja inevitável, a melhor alternativa é realizar as votações em 25 de outubro, sendo o primeiro turno, e 15 de novembro para o segundo turno. Um dos argumentos do Ministério Público pela manutenção das datas é que adiar as eleições poderia impactar na fiscalização do pleito. O vice-procurador-geral eleitoral defende ainda que os mandatos em curso não sejam prorrogados, assim como tantas outras autoridades vêm defendendo. Aí tem um problema, né, Tiago? Para se adiar as eleições, teria que mexer na Constituição. Aí você imagina aquelas sessões intermináveis no Congresso, sessões que demandam tempo, que demandam material humano, demandam esse pessoal e demandam muito dinheiro que obviamente sai do nosso bolso, e estamos numa época de contenção, então obviamente seria melhor não realizar essas sessões intermináveis, que com certeza o pessoal, principalmente aqueles mais acalorados, teria ali entre uma hora e pouco para fazer o seu discurso em defesa ou contra a mudança na data das eleições. Então, todos defendendo, por enquanto, a maioria defendendo que as eleições sejam mantidas em outubro, Tiago. 8h28, para a gente fechar essa nossa cobertura especial da pandemia de coronavírus, para atender a demanda, as agências dos Correios começam a fazer o cadastro do auxílio emergencial, que antes era feito ou pela internet ou também nas agências da Caixa. Pois é, já começou na segunda-feira dessa semana, né? A expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos. O Ministério da Cidadania e os Correios firmaram uma parceria muito bacana, né, para atender a população mais vulnerável, aquela população que não tem acesso aos meios digitais, que ainda não conseguiu solicitar o seu auxílio emergencial. A população sem acesso pode pode fazer o cadastro gratuitamente com os funcionários dos Correios. Os outros interessados, claro, que possuem condições de acesso à internet, devem fazer o cadastro no aplicativo ou no site da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal ou da Dataprev. Com o intuito, né, de evitar aí aglomerações, foi inclusive estabelecido um calendário para essa solicitação nas agências dos Correios, Tiago, conforme o mês de nascimento do cidadão. Sendo segunda-feira para nascidos em janeiro e fevereiro, terça para nascidos em março e abril,
quarta-feira para quem nasceu em maio e junho, quinta-feira para os aniversariantes de julho, agosto e setembro, lembrando que amanhã não tem, já que é feriado, e na sexta-feira para os nascidos em outubro, novembro e dezembro. Mais um meio aí para aquelas pessoas que realmente não têm o celular, não têm o smartphone, não têm acesso à internet, fazer aí o requerimento do auxílio emergencial. Tiago, amanhã não temos programa. Um grande abraço para todo mundo. Voltamos na sexta-feira a partir das 8 da manhã. Uma ótima sequência de trabalho para você. Valeu, Luciano. Obrigado pela presença. É isso aí. O Show da Manhã segue ao vivo. Você pode continuar acompanhando o nosso programa em 104,7. Sintonize aí no seu rádio. Ou então, para quem está na internet, né, e quer continuar por aí, acesse radiocidadeitu.com.br para nos ouvir aí no seu celular ou no seu computador.